Há 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo começou. Em um instante não havia nada, e no seguinte havia tudo. Como isso é possível, é talvez a maior questão de toda a ciência, cruzando as fronteiras entre teoria e experimento, física e filosofia. Tudo o que sabemos sobre o universo gira em torno de mecanismos, processos e causalidade. Buscamos compreender as razões por trás da existência das coisas como as vemos. No entanto, no nível mais fundamental, permanece sem resposta a questão de como e por que o universo inteiro surgiu. Essa falta de explicação, contudo, não se deve à falta de esforços para desvendá-la. Talvez, como o famoso cosmólogo Stephen Hawking supôs, realmente não havia nada antes. O tempo e o espaço, segundo ele, são propriedades inerentes e interligadas do universo que habitamos. O início do universo, portanto, marcou também o início do tempo. Buscar algo antes do tempo seria tão sem sentido quanto procurar algo ao norte do polo norte da Terra. Ou talvez não tenha havido um início real, mas sim um limite para nossa capacidade de observação. Cientistas acreditam que o universo passou por um período de expansão exponencial em frações de segundo, conhecido como inflação. Essa fase explosiva deu origem ao Bang do Big Bang e preparou o terreno para tudo que se seguiu. A inflação, segundo alguns físicos, pode ter se perpetuado em outras regiões do cosmos, gerando universos bolha em um multiverso eterno. Ou talvez nosso universo atual seja simplesmente o mais recente em uma longa e potencialmente infinita série de cosmos em expansão e contração, uma teoria conhecida como Big Bounce. Nessa teoria, o universo não surgiu do nada, mas sim de um estado anterior de contração. O universo, segundo essa perspectiva, passa por ciclos eternos de expansão e contração, em um processo cíclico. Ou talvez, nossa compreensão da escala seja fundamentalmente incompleta. O físico Roger Penrose considerou as propriedades das formas, independentemente de seu tamanho, e acredita que podemos fazer o mesmo com o cosmo. Nessa ideia, o universo perde a noção de tempo e escala no infinitamente pequeno e no infinitamente grande, e se torna, para todos os efeitos, equivalente. O jogo de xadrez é jogado da mesma maneira em um tabuleiro que cabe no seu bolso ou que se estende por todo um pátio. Ou talvez nosso cosmo tenha surgido como uma colisão transitória de dimensões. A teoria das supercordas busca explicar os fundamentos da realidade como pequenas cordas vibrantes em um espaço de 11 dimensões. As 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo que experimentamos em nosso universo seriam apenas uma única brana nesse espaço multidimensional, com o início e o crescimento do universo ocorrendo a partir da colisão de branas de ordem superior. Ou talvez haja algo mais. Em algum canto da matemática ou da física que ainda não iluminamos e que, por enquanto, escapa à nossa compreensão. Por enquanto, a história da origem do nosso universo permanece um mistério, uma múltipla escolha. Escolha sua própria aventura. No entanto, há 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo realmente começou. Esta é a história do que aconteceu em seguida. Onde fica o lugar mais quente do universo? Você pode esperar encontrar o lugar mais quente do universo em um reator de fusão natural no centro de uma estrela. Lá, as temperaturas atingem meramente 15 milhões de graus Celsius, o suficiente para incinerar qualquer ser vivo em um instante. Fenômenos ainda mais violentos no cosmos são as supernovas, a morte dramática de estrelas massivas. Durante a explosão, camadas superaquecidas de gás são ejetadas por muitos anos-luz em todas as direções, deixando uma estrela de nêutrons compactada em seu centro. As temperaturas nas supernovas excedem em muito as dos fornos estelares, alcançando 100 bilhões de graus Celsius, mas esta ainda não é a temperatura mais alta que se pode encontrar. Na verdade, a temperatura mais alta já registrada em qualquer lugar do universo não foi encontrada em estrelas ou supernovas, mas sim na Terra, a 100 metros abaixo do solo coberto de neve, perto das margens do Lago Le Mans, na Suíça. E esta temperatura não aconteceu por um processo natural, mas sim pelos esforços combinados de centenas de cientistas e bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. No grande colisor de hadrons do CERN,
onde partículas individuais são aceleradas a velocidades próximas da luz e colidem umas contra as outras, a colisão de dois átomos de chumbo em 2012 produziu brevemente uma temperatura de cerca de 5,5 trilhões de graus Celsius, 50 vezes mais quente do que uma supernova. Mas até essa temperatura extrema não é a mais alta possível. A temperatura não é nada mais do que uma medida da energia cinética das partículas, ou seja, seu movimento e vibração. O zero absoluto, marcando 0 Kelvin, equivalente a menos 273 graus Celsius, é o limite inferior teórico, onde as partículas hipoteticamente parariam completamente de se mover. No entanto, alcançar o zero absoluto é impossível na prática, pois sempre haverá alguma energia residual nos sistemas físicos. Mas também existe um limite superior para a temperatura, um quente absoluto, que marca a temperatura mais alta antes que as próprias partículas sejam dilaceradas por sua própria energia. Essa temperatura, conhecida como temperatura de Planck, é de cerca de 1,4 vezes 10 elevado a 32 Kelvin, ou cerca de 141 milhões de graus Celsius. Max Planck, físico teórico alemão que deu nome a essa temperatura incrivelmente escaldante, foi um dos fundadores da física quântica. Suas ideias revolucionárias sobre a quantização da luz em pedaços discretos de energia, chamados fótons, lançaram as bases para a compreensão moderna da física atômica e subatômica, mas também o levaram a considerar a quantidade fundamental de outros fenômenos naturais. Planck utilizou constantes universais como a velocidade da luz, a força da gravidade e sua própria constante de Planck, derivada de seu trabalho sobre radiação eletromagnética, para definir outras quantidades fundamentais na física. Ele definiu o comprimento de Planck, a menor quantidade de distância, como cerca de 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros, cerca de 100 quintilhões de vezes menor do que um próton. E o tempo que a luz leva para viajar essa distância minúscula através de um vácuo é o tempo de Planck, que equivale a 5,39 vezes 10 elevado a menos 44 segundos. A temperatura de Planck, essa medida prática de calor absoluto, é a temperatura na qual o comprimento de onda da radiação térmica atinge o diâmetro de Planck, o menor comprimento de onda possível. Essa temperatura extrema marca o limite superior do calor no universo, onde as leis da física quântica se tornam dominantes e a matéria se desintegra em suas partículas subatômicas constituintes. É natural que o cérebro humano tenha dificuldade em compreender números como a temperatura de Planck, pois nossa evolução nos adaptou a escalas relevantes para a nossa sobrevivência. As unidades de Planck, extremamente pequenas no caso do comprimento e extremamente grandes no caso da temperatura, podem parecer abstratas para o nosso senso comum. No entanto, a temperatura de Planck assume um papel crucial na cosmologia. No momento incomensuravelmente minúsculo do Big Bang, quando o universo era incomensuravelmente vasto e quente, a temperatura teria se aproximado da temperatura de Planck. Essa temperatura extrema influenciou a formação das partículas subatômicas e a expansão do universo, moldando a realidade como a conhecemos hoje. O universo em que vivemos está em constante expansão, tornando-se cada vez menos denso. Essa expansão cósmica tem sido um processo contínuo ao longo de toda a história do universo. Os cientistas ainda não sabem se o universo é infinito ou finito. Se for infinito, ele sempre existiu, não tendo um ponto de origem no tempo. Nesse caso, em vez de ter se originado de um único ponto, o universo teria começado infinitamente grande e ao longo do tempo teria se tornado menos denso, expandindo-se e diluindo a sua matéria e energia. No entanto, nosso universo observável é diferente. O universo observável é apenas uma fração ínfima do universo total. É a parte do cosmos que podemos ver, interagir, ou com a qual podemos ter alguma comunicação, limitada pela velocidade da luz e pela distância que ela percorreu desde o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Mas, conforme viajamos de volta no tempo, essa parte observável do universo encolhe e se torna mais compacta, até que finalmente chegamos a um momento em que tudo dentro dele tinha apenas uma única unidade de tempo de Planck de idade,
um único comprimento de Planck de diâmetro. E com todo o nosso universo observável compactado em um espaço tão minúsculo, a temperatura de todo o cosmo estava localizada exatamente nas temperaturas de Planck. Pode não ser nenhuma surpresa que esse momento, 100 milhões de trilhões de trilhões de trilionésimos de um segundo após o início do tempo e do espaço, é conhecido como Era de Planck. E é um período extremamente misterioso e pouco compreendido, pois as leis da física, como as conhecemos, ainda não haviam se formado completamente. No universo atual, tudo o que vivenciamos é governado por certas leis imutáveis da natureza, que são, em última análise, controladas pela interação de 4 forças principais. A força nuclear forte que mantém os átomos unidos, a força nuclear fraca que governa certos tipos de radioatividade, a força eletromagnética que distribui energia em grandes distâncias e a gravidade.